Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para todos. Vamos lá. Bom dia, Eduardo. Gabriele, bom dia. Maria Clara Veitosa, bom dia. Vim uma semana, vice. Deixa eu ir para lá. Fala, João Pedro. Isabela, tudo bem? Eu não me incomodo com isso, não. É ruim para vocês que perderam pro Vasco. Ana Beatriz. É mais humilhante para vocês que perderam pro Vasco, Eduardo. Então vamos lá. Esther, tudo bem? Então, crianças, vamos dar continuidade ao nosso estudo lá de química orgânica. Funções oxigenadas. Já iniciei falando álcool, vamos dar continuidade. Então, o que vem a ser álcool? Álcool são os compostos, né, relacionados aí a cadeias carbônicas, onde a gente vai ter esse grupo aqui, hidroxila. Ele tem que estar ligado diretamente a um carbono saturado. Aí vamos relembrar o que é um carbono saturado. Carbono que faz apenas ligações, o quê? Simples. Ligações simples. Então, carbono saturado faz ligações simples, não é isso? Então, não esqueçam, eu tenho uma cadeia qualquer, essa mina aqui, por exemplo, né, como nós temos exemplos aqui de nomenclatura já. Essa hidroxila, ela está ligada a esse carboninho aqui, né, que eu estou apontando, e esse carbono está fazendo apenas uma ligação simples, que vocês estão vendo aqui, ó. Uma ligação simples, então nós temos aí a representação de um álcool. Muito cuidado, tá? Ó, porque quando a gente fala de carbono saturado, tem gente que confunde. Saturado é ligação simples. Insaturado é que é dupla ou tripla. Insaturado é que é dupla ou tripla. Se vocês tiverem um grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado, como vocês estão vendo bem aí, do jeito que eu representei aqui, ó, ligado a um carbono insaturado, não é um grupo álcool. Ouçam o que eu estou dizendo. Se vocês tiverem hidroxila ligado a um carbono insaturado, não é um álcool, e esse grupo, está bem aqui, ó, que eu estou representando com esse desenho, esse grupo passa a ser um grupo enol. Esse aqui não é álcool, tá, gente? É um grupo enol, é uma outra função, onde esse en aqui significa o quê? Dupla ligação, né? Ó, o en significa dupla ligação. Lembra dos infixos? An, en. E o nosso velho amigo in? Então, aqui indica o tipo de ligação entre os carbonos. An, ligação simples, en, ligação dupla, in, ligação tripla. Então, se vocês se depararem com essa situação, onde vocês têm a hidroxila, o OH ligado a um carbono, esse carbono bem aqui, ó, que está fazendo dupla ligação, vocês não possuem álcool. Vocês têm esse grupo aqui chamado enol, ok? Vocês estão me ouvindo direitinho? Maria Clara? Está me ouvindo direitinho? Ok. Qualquer coisa, por favor, me chame a atenção, porque o pessoal estava dizendo que meu som estava muito ruim hoje. Então, me chame a atenção, caso vocês tenham algum problema de me ouvir, tá? Vamos lá. Classificação dos álcools. Então, eles se classificam quanto ao número de hidroxilas. Então, você vai olhar para a molécula e vai ver quantas hidroxilas tem nela. Se você tiver apenas um hidroxila, como é esse caso aqui, né? Só tem um hidroxila, então é o quê? É um monoálcool. Então, só tem uma hidroxila. Lembrando que hidroxila é o OH. Hidroxila é o OH. Então, se eu tenho apenas um hidroxila, é monoálcool. Se eu tenho duas, é um diálcool ou glicol. Vocês vão saber o que é esse glicol mais à frente, tá? Então, se tem duas hidroxilas, é um diálcool. Vou desenhar bem aqui, ó. Você tem isso, ó. Você tem hidroxila aqui e tem hidroxila bem aqui. Então, é um diálcool. Se é apenas uma, é um monoálcool. Se tem três, aí você vai chamar de quê? De triálcool, né? Se tem quatro, aí eu chamo de poliálcool, né? Eu vou dizer que é um chamado poli, porque eu tenho aí mais de três, né? Mais de três grupos hidroxila ligados a essa cadeia, e eu chamo de poliálcool. Mas o detalhe importante é que só posso classificar como álcool se essas hidroxilas que eu identifico na cadeia estão ligadas diretamente a álcool, no caso aí, perdão, estão ligados a cadeias simples, carbonos com cadeias simples, resumindo, a carbono saturado, onde só faz ligações simples, ok? Então, a primeira classificação dos álcools é essa, quanto ao número de hidroxilas ligadas na cadeia. A outra,
Quanto ao tipo de carbono, ó, quanto ao tipo de carbono que a hidroxila está ligada. Porque nós vimos que existe carbono primário, carbono secundário, carbono terciário e o quaternário, nós vimos isso, né? Especificamente, eu não vou poder ter uma hidroxila quaternária, não vai dar, tá? Porque senão eu não vou perder a ligaçãozinha, né? Então, veja só. Se você tiver um hidroxila ligado a um carbono primário, esse álcool vai ser chamado de quê? De primário. Exemplo, tá bem aqui, né? Ó. O CH3, CH2, OH. Então, aqui é primário. Esse hidroxila está ligado nesse carbono, que é considerado como primário, porque está ligado apenas a um carbono. Então, primário é isso. Está ligado apenas a um carbono ou a nenhum. Como assim, professor? Se você tiver só isso daqui, ó, CH3 e a hidroxila, também é um carbono primário. Ah, professor, mas ele não está ligado a outro carbono. Por que eu vou definir esse álcool como sendo um álcool primário? Porque para ser considerado primário, o carbono tem que estar ligado a um carbono, tem um carbono que se liga a esse outro, então ele é primário. Ou a nenhum, apenas esse carbono ligado à hidroxila, que é o exemplo que eu estou colocando aí do lado. Então é considerado como sendo álcool primário. O álcool secundário, ele tem que estar ligado aonde? A um carbono secundário. Eu vou usar a borracha bem aqui para aproveitar esse desenho que eu fiz. Então, veja. Eu vou tirar esse daqui, ó, para ficar mais fácil da gente ver. Vou tirar aqui. Vou tirar bem aqui. Então, veja. Esse álcool aqui, ó. Esse álcool, ele está ligado nesse carbono aqui, ó. Esse carbono que eu acabei de pintar aí para vocês, esse carbono que eu acabei de pintar, ele se liga a esse outro e a esse. Esse aqui do meio, onde a hidroxila se encontra, ele é um carbono secundário. Por quê, professor? Porque ele está ligado a dois carbonos. Eu tenho um carbono aqui e tenho um carbono aqui. Então, ele é secundário. Então, esse álcool vai ser o quê? Álcool secundário. E quando ele for terciário, professor, represente para a gente aí, para poder definir um álcool terciário. Ele vai ter que estar ligado a um carbono terciário, que é inclusive esse exemplo aqui de baixo. Mas eu vou fazer um aqui de bastão. Fazer assim, ó. Tem aqui carbono e tem aqui carbono. E a hidroxila tá ligada nesse meio aí, ó. A hidroxila tá ligada bem aqui, ó. Então, se esse carbono, bem aqui do centro, ele tá ligado a 3 outros carbonos, esse álcool aqui, ó, ele é considerado um álcool terciário. Considerado um álcool terciário. Pergunta, tá dando para entender essa relação aí de primário, secundário e terciário? Tá dando para entender? E aí, crianças, me respondam, tá dando para entender ou não? Só para eu ter ideia de o feedback, né? Dá para definir se é um álcool primário, secundário ou terciário pelo tipo de ligação. Pode repetir do primário ou terciário? Repite sim. Repite sim. Ele tá ligado aqui, ó. Pronto, vou aproveitar esse daqui, tá, Eduardo? Vou aproveitar bem aqui, ó. Vou apagar aqui, tá, ó. Olha para cá. Esse carbono aqui, ó, ele é primário, secundário e terciário. Esse carbono que eu circulei de preto. Primário, terciário ou secundário? Primário. Por quê? Primário. Porque tá justamente, está ligado a um carbono. Se ele se liga a um carbono ou a nenhum, como foi o que eu fiz bem aqui em cima, ó, ele não está ligado a outro carbono, tá? Esse carbono aqui não está. Esse daqui não está ligado a outro carbono, mas eu posso classificar como sendo um carbono primário. É a regra, diz isso, a regra diz isso. Que para o carbono ser primário, ele tem que estar ligado a um carbono ou a nenhum. Ligado a um carbono ou a nenhum. Então, veja, aqui esse álcool é um álcool primário, porque ele se liga a um carbono primário. Esse outro álcool, bem aqui, ó. Esse outro álcool bem aqui, ele é um álcool secundário. Por quê? Porque o carbono que ele está ligado diretamente é um carbono secundário. Veja, ó, que está ligado a 2. O carbono terciário do mesmo jeito, ó. O que eu fiz aqui, ó, é em relação a esse, ó, tá vendo, ó? É a mesma coisa. Eu tenho 3 carbonos, ó, 1, 2, 3. O que está aqui no centro é um carbono terciário. Consequentemente, esse grupo que eu estou identificando que é um álcool terciário. É um álcool terciário e ele é um monoálcool. Por que é um monoálcool? Porque eu só vejo esse grupo hidroxila. Então, é o tipo de classificação que nós damos ao álcool em relação à quantidade de hidroxilas existentes
em relação a onde essas hidroxilas estão ligadas. Aqui, carbono, elas se ligam. Se é um carbono primário, vai ser um álcool primário. Se é um carbono secundário, vai ser um álcool secundário. E se é um carbono terciário, vai ser um álcool terciário. Deu para entender? Deu para tirar agora a dúvida? Entendi. Vou prosseguindo, tá? Qualquer coisa me chame a atenção novamente. Eu vou apagar aqui essa parte de baixo, que agora eu vou falar de nomenclatura do álcool. Não sei o que eu risquei, vou apagar. Apagando aqui, ó, para ficar com mais espaço para a gente desenvolver. Então, veja que na nomenclatura dos álcools, a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai seguir aquela mesma regrinha, gente, que a gente fez sempre. Aquela mesma regrinha, prefixo, infixo e sufixo. A mesma coisinha que nós trabalhamos, né? Então, vem para o prefixo, onde o prefixo, vocês sabem, que é a quantidade de carbonos na cadeia. Tem o infixo, que é o tipo de ligação. E tem o sufixo, que representa o grupo funcional. O grupo funcional relacionado ao álcool é o ol. Lembra que do hidrocarboneto é o O do álcool é ol. Então, nós seguimos a mesma regra, prefixo, infixo, sufixo, que corresponde aí ao álcool, que é o ol. Então, veja para o nome. Bora aqui, ó. Vou botar de vermelho. Veja aqui o nome, ó. Et. Et são quantos carbonos, crianças? Quem lembra? Et são quantos carbonos? 2. Temos que lembrar os prefixos. 2, né? An significa o quê? Esse an. Esse infixo aí significa o quê? O João Pedro, é isso aí, João Pedro Lopes. Ligação. Vascaíno. Ligação simples. E ol, o ol indica que grupo? O ol indica que grupo? O álcool. Então, etanol. Olha aí, vocês falaram, vocês conheciam nomenclatura, vocês iam lá para o posto de gasolina com os pais de vocês e viam lá ele pedindo, olha, coloque aí etanol. Então, etanol é essa nomenclaturazinha, o pai, crianças, é o álcool. Então, quando vocês observam o sufixo ol, está indicando a presença desse grupo álcool. Ok? Vamos ver outro aqui, ó. Prop. Prop são quantos carbonos? Aqui são 2, né? Mas prop são quantos carbonos? Nesse prefixo aí. 3. Já me disseram, ligação simples, perdão. Vou botar LS, tá? Ligação simples. Vocês notam o seguinte, que aqui eu estou indicando a posição, ó, nesse 2, ó. Estou indicando a posição do grupo álcool. Esse grupo álcool, ele está bem aqui nesse carbono, ó. Esse carbono que eu estou botando no asterisco, ele é o carbono 2. Que eu posso contar aqui, ó. Carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Vocês lembram que eu coloquei para vocês uma regrinha de prioridade na hora da contagem da cadeia carbônica? Que nós temos que seguir a regrinha. Qual é? Primeiro, você vai olhar se tem grupo funcional. No caso, o grupo funcional aqui, quem é? É o álcool, né? Ó. Depois, insaturação. Lembra que eu falei disso? E por último, o que é? Ramificação. Então, nós temos que seguir essa regrinha aqui, ó, na hora de numerar a cadeia. Deixa eu apagar esse nome aqui de baixo, para não ficar tão complicado aí a visão de vocês. Vou apagar bem aqui, ó, tá? Ó. Pronto, apaguei bem aqui. Então, veja, eu contei carbono 1, carbono 2, carbono 3. Por isso que vocês estão vendo aí, por isso que vocês veem esse número 2. E note que eu coloquei aqui o prefixo prop, que são 1, 2, 3 carbonos nessa cadeia. Que são as ligações simples que eu tenho aqui, ó. Ligações simples, ó, entre os carbonos. Ligação simples entre os carbonos. Estou indicando a posição onde a hidroxila se encontra. A hidroxila se encontra no carbono 2. Por isso que eu coloquei 2-ol. E ol, que é? É justamente a indicação do grupo funcional existente nessa cadeia, que é o nosso amigo álcool, porque terminou com ol. Então vai ficar propan 2-ol. Se fosse só o hidrocarboneto, se fosse só carbono, seria o propano, não é? Mas como eu tenho a hidroxila, eu tenho que indicar a posição da hidroxila, é um fator importante. Eu tenho que indicar a posição, carbono 1, carbono 2, carbono 3, e termino com o nome, a representação do sufixo do álcool, que é ol. Por isso que ficou propan 2-ol. Propan 2-ol. Ah, professor, mas eu vi no livro antigo, eu estava estudando aí em casa sozinho,
Não estava fazendo nada e eu vi no livro antigo assim. 2-propanol. Tá errado? Não, não tá errado. Só tá desatualizado. Aqui não se usa mais. O ideal é que você faça a indicação do grupo ol dentro do nome, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, 2 indica a posição onde o álcool, onde a hidroxila está presente nesse carbono secundário, inclusive, está indicando aí pela numeração. A gente veio de baixo, ó. Como é que eu conto de baixo? Eu vou contar também 3 cadeias, tá? Eu vou contar aqui 3 cadeias, mas vocês veem que ele coloca aqui o nome. Isso daqui ele está representando o isobutil, né? 1, 2, 3, né? Mas eu posso colocar aqui, ó, metilpropano. Eu posso contar do jeito que eu contei aqui, ó. Vou contar carbono 1, carbono 2, carbono 3. Esse que ficou de fora, ele passa a ser uma ramificação, que é a ramificação que vocês conhecem muito bem. É o metil. Vocês conhecem melhor do que eu o metil. Ó. O que ficou de fora, eu defini a cadeia, por quê? Porque eu olhei bem para cá, ó. Eu olhei bem para cá. Eu fui para a cadeia e vi que tem grupo funcional. Então, tem que contar os carbonos o mais próximo possível do grupo funcional. Foi o que eu fiz. Então, por isso que ficou no carbono 2. E aí, eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. Não dá para eu contar esse carbono aqui. Escolhi aqui, ó, retinho, ó. Escolhi aqui retinho como sendo carbono cadeia principal, ó. Fiz isso daqui. Escolhi isso. O que sobrou foi a ramificação, que é o grupo metil. Que, inclusive, tem uma falha aqui, né, ó. Vocês veem bem que tem uma falha. A gente colocar um 2 aqui na frente, ó. Para indicar que eu tenho metil no carbono 2. Do mesmo jeito que eu indiquei que a hidroxila encontra-se nesse carbono 2 também. Então, tem hidroxila aqui e tem o metil aqui. Por isso que fica 2-metilpropan, 2-ol. Ou esse isobutanol. Nós vamos ver que esse isobutanol é um nome chamado usual. É como você chega lá no comércio. A Mavi vai lá no comércio. A Mavi, para quem não sabe, ela prepara perfumes. Então, fazendo a propaganda da Mavi, perfumes Mavi. Então, ela vai lá no comércio e ela vai chegar para o seu Zé e dizer assim, seu Zé, me dê aí um 2-metil-propan-2-ol. O seu Zé vai ficar aterrorizado, vai dizer assim, meu Deus, a Mavi tá usando essas coisas. Nem ela sabendo, né? Eu tô fazendo propaganda sua. Então, ele não sabe esse nome e o PAC. Ele conhece aí o nome usual, que seria o isopropanol. Então, se ela diz assim, pô, então me deu o isopropanol, aí é outra coisa, ele sabe dizer, que é o chamado nome usual, o nome comum, não é? Então, só quem sabe esse nome de 2-metilpropan-2-ol somos nós, né, que estudamos profundamente aí a nomenclatura e o PAC, ok? Então, é mais ou menos isso que nós iniciamos falando sobre álcool. Lembrando que esses rabiscos vão estar gravados. Eu vou mandar para vocês só o slidezinho liso, né, com todas as informações, para que vocês guardem no bolsinho, né, do lado do coração, e lembrem-se dessas informações. Então, a gente pode também definir o álcool pela quantidade, né, ó, chamada os multiplicadores. Por exemplo, aqui eu tenho os prefixos, né, que eu vou definir como di, como tri, como tetra, penta, né, e termino com ol, com sufixo. Os exemplos vocês estão vendo aqui, ó. Nós temos 1, 2, tá vendo, ó? 1, 2. Por isso que ficou aqui, ó, 1, 2 de ol. Esse cara aqui é conhecido no comércio, daqui é o nome usual dele, tá? Esse elemento etileno glicol, ele é um aditivo. A galera aí dos Velozes e Furiosos conhece melhor do que eu. E esse aditivo, nós trabalhamos isso no ano passado, vocês trabalharam esse ano ainda com o dos Anjos, que eu já vi que ele já entrou em termoquímica com vocês, mas esse aditivo é adicionado na água do radiador para impedir que a água ferva a 100 graus. Lembram disso? Então, etileno glicol, ele tem a presença de 2 grupos hidroxila, que está ligado no carbono 1 e 2. Et é o quê? 2 carbonos, não é isso? Ó, que seria o etan, que vocês estão vendo aqui, ó. 2 carbonos, a ligação simples que existe entre esses carbonos, a indicação das posições das 2 hidroxilas, e esse di, crianças, é a quantidade. Eu tenho 2 hidroxilas, tá? É álcool, ok? É álcool. Mas eu tenho 2 hidroxilas, eu tenho que colocar diol. Lembrando que ol é do álcool, então termino com ol no finalzinho. Então, diol. Esse nome é etileno glicol, é usual. Veja o outro exemplo, eu tenho 3, ó. 1,
2, 3. Eu tenho 3 hidrogênios, aliás, 3 carbonos, perdão, e 3 hidroxilas ligadas nele, ó. Então, tem o álcool aqui, aqui também tem o álcool e aqui também. Veja que o nome ficou triol, né? Triol. Esse tri significa que eu tenho 3 grupos álcool presentes nessa cadeia, triol. Que vocês conhecem esse triol por glicerol ou glicerina, sabão glicerinado. Quem produz sabão sente um cheiro alcoólico, né, vindo da produção do sabão, que é justamente esse glicol ou glicerol, que esse glicerol, os médicos, quando pedem exame sanguíneo de vocês veem o chamado triglicerídeo, né? Triglicerídeo. Esse cerídeo aqui, ó, corresponde ao álcool existente lá no teu sistema, no teu sangue, no teu organismo, né? Então, aí você ouve a mãe dizendo assim, eita, eu tô com triglicerídeo alterado. Então, eu tenho o álcool que está presente ali, representando essa alteração. Então, esse tri é um multiplicador, assim como o di. Então, propan, por que é prop? Prop é que são 3 carbonos, prop, 3 carbonos, an, ligações simples entre esses carbonos, a indicação onde esses grupos hidroxilas se encontram, carbono 1, 2, 3. Então, se são 3, eu vou colocar o multiplicador tri e termino com ol, da representação do álcool existente. Então, é o propan 1,2,3 triol. Questão de prova, hein? Questão de prova. Podem ficar atentos. Titio Jorge vai perguntar uma coisa desse jeitinho lá para vocês em prova. Questão de prova. Vamos ver essa outra aqui, ó. Nessa outra aqui é engraçadinha, porque ela é uma cadeia fechada. É um ciclo, né? Ó, o nomezinho, ó. Lembra que eu já frisei para vocês quando eu resolvi a prova de novo? Vocês esqueceram de colocar o ciclo. Não esqueçam nunca mais de colocar o ciclo quando a cadeia for fechada. Vocês esqueceram de colocar o ciclo e teve gente que perdeu alguns pontinhos em função disso. Então, não esqueçam. Veja só. Ciclohexan. Veja só. Quando a gente fala do prefixo ex e do prefixo ept, ex significa que eu tenho 6 carbonos. É ou não é? Nós trabalhamos isso. Ex, 6 carbonos. Ept, são quantos carbonos e ept? São quantos carbonos? 7. 7. 7, é isso aí, Antônio, você sempre participando, parabéns. 7 carboninhos. Então, veja só. Eu quero que vocês observem uma coisa. Primeiro eu vou relacionar ao álcool, depois eu volto para cá. Vou colocar uma observaçãozinha aqui. Veja só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ok? Em cada carbono, eu tenho a presença do grupo hidroxila. Ó. Em cada carbono, eu tenho a presença aqui do grupo hidroxila. Vocês estão vendo? Não é verdade? Então, veja só. Como é que você pode representar esse nome? Como essa cadeia é uma cadeia fechada, fica assim, ciclo. No meu tempo era assim, ó. Colocaria um hífen e vinha para o X de 6 e completaria, né? Que são ligações simples aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí completaria o AN, aí depois colocaria um tracinho para indicar onde estão esses grupos hidroxila. Estão no carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e no carbono 6. Mas eu pergunto a vocês, quantas hidroxilas eu tenho aí nessa cadeia fechada? Quantas? Quantas? Eu tenho 6. E qual é o prefixo para 6 no multiplicador? É X, não é isso? Ó? Se eu coloquei X para 6 carbonos, vou colocar X aqui para os ligantes, no caso, as hidroxilas. E eu só vou completar com o grupo que representa o álcool, o sufixo ol. O sufixo ol, crianças, é do álcool. Aí vocês me perguntam, professor, mas bem aí nessa representação que está de preto, que o senhor colocou, ele não colocou aqui na frente o H de X. Isso está errado? Negativo. Isso daí é a maneira atual. Essa nomenclatura que vocês estão vendo é a nomenclatura IUPAC. É a maneira que a IUPAC quer que vocês trabalhem quando se trata de grupos funcionais, tá? Se eu tenho 6 e 7 carbonos na cadeia, eu vou retirar o Hzinho de X e de ept e vou juntar o nome ou com o ciclo da
cadeia fechada, ou com as ramificações se a cadeia for aberta. Então, termina a última ramificação. Eu tenho 5 ramificações na cadeia. O último nome eu vou juntar com prefixo. Eu não vou colocar o hífen junto com o prefixo X. Tiro o H e coloco X, como vocês estão vendo. Se fosse 7, tiro o H e coloco o EPT, EPT. Então, você faz a relação atualizada dessa maneira. Questão de prova. Opa, questão de prova. Pode ter certeza que eu vou cobrar isso de vocês. Pode ter certeza. Vamos ver aqui essa representação de uma nomenclatura, tá? Ó, essa nomenclatura aqui especificamente, onde nessa nomenclatura, nessa cadeia, eu tenho o quê? Eu tenho grupo funcional, não tenho? Ó, vou botar até abreviado, grupo funcional. Aí eu tenho o quê? Eu tenho insaturação. E por último eu tenho o quê? Ramificação. Minhas crianças, não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Lembre-se dessa regrinha que o titio está mostrando para vocês. Quem tem prioridade na contagem, esses númerozinhos que vocês estão vendo, ó, 5, 4, 3, 2, 1, é tudo em função daqui, ó. É tudo em função da prioridade. Quem tem prioridade na cadeia primeiro sempre será os grupos funcionais, crianças. Sempre. É álcool, é ácido carboxílico, é aldeído, é cetona. São os grupos funcionais. Aí vem na sequência, insaturação. Quais são as insaturações que nós temos? Duplas e triplas ligações. Só que, um detalhe, ei, olha para cá. Vamos lá, ó. A prioridade na insaturação, a dupla, ela tem prioridade em relação à tripla ligação. Se você tiver dupla e tripla na cadeia, por onde é que você vai começar a contar? Óbvio que vai ser pela dupla, porque a dupla tem prioridade. Eu estou falando aqui das insaturações, tá? E por último, vem as ramificações. Então, olhando para essa cadeia aqui, que já está numerada bonitinha, vocês notam que ele fez a contagem dessa cadeia o mais próximo possível de quem? Do grupo funcional. Deixa eu mudar de cor aqui, botar uma cor diferente. Pronto, esse azul aqui, ó. O mais próximo do grupo funcional, tá aqui, ó. A hidroxila. É por isso que aqui é o carbono 1. Ah, professor, mas não tem que ser em cima do grupo, não? Negativo, cuidado. Se esses grupos tiverem nas extremidades, aí sim. Aí você pode chamar de carbono 1, se ele está na extremidade, numa ponta ou na outra. Aí você pode chamar de carbono 1. Agora, se não tá, tem gente que quer contar o carbono 1 aqui, ó. Aí tá errado. Opa, não pode. Tem que ser o mais próximo possível desse grupo. E é o que nós vemos aí. O mais próximo possível é aqui, carbono 1, aí carbono 2, ó. Veja que o álcool está no carbono 2. Vocês estão vendo bem aqui, ó. Opa! Está representando que ele está no carbono 2. Aí vamos continuar. Carbono 3. No carbono 3, crianças, foi onde começou a insaturação. No carbono 3, foi onde começou a formação da dupla ligação. Então, eu vou precisar indicar a posição dela também, porque ela está aí na ordem de prioridade. Quem tem prioridade é grupo funcional. Depois, insaturações. E, por último, na prioridade, são as ramificações. Continuo contando a cadeia, ó. Maior quantidade de carbonos. Então, carbono 4 e no carbono 5. Professor, se eu chamasse aqui de 5, estava errado? Não. Isso daqui seria uma ramificação. Não teria problema se você contasse cortando assim, não, né? Ó, não teria problema. O ideal é que a cadeia seja grande e que seja ramificada. Já falei isso para vocês. Então, os grupos aqui, ó, nós temos a insaturação, nós temos a ramificação e nós temos o grupo funcional. E por isso que ficou o nome. Então, como é que eu faço, professor? Vai lá, prefixo, infixo, sufixo. Mas se eu tenho ramificação, eu começo com elas, não é? Ó? Então, estaria no carbono 4, como vocês estão vendo aí, ó. 4, que grupo é esse? É o grupo metil. Crianças, outra coisinha que o titio vai lembrar para vocês. O conteúdo passado não ficou para trás, não. E o anterior ao conteúdo passado também não. Vocês estão vendo que eu estou voltando a falar tudo de novo. Então, se vocês não conseguirem lembrar o nome das ramificações, vocês vão perder questões, não só na prova, como também no vestibular. Então, tem que treinar. Gente, química orgânica é treino. Química orgânica é treino. Tem que haver treino por parte de vocês. Tem que haver treino. Então, voltando aqui.
4-metil, né, ó. 4-metil, que nós vimos lá. Aí eu vou para o prefixo. O prefixo são 5 carbonos. Então, é o quê? Pente, né, ó. 5 carbonos. Agora, eu vou indicar a insaturação. Então, eu indico a insaturação aqui dentro, assim como o grupo funcional. Então, 3. E é uma dupla. Então, se é uma dupla, é o en, que é o infixo, não é, ó? É o infixo. Ah, professor, mas só tem uma dupla. Eu tenho que colocar esse en mesmo, lógico. Se você tiver pelo menos uma insaturação, você vai ter que colocar em relação a ela, nem que seja uma, mas tem que ser em relação a ela. No caso aí, como é uma dupla, você vai indicar a posição do carbono onde inicia, que é no carbono 3, e vai dizer que insaturação é essa, se é uma dupla ou se é uma tripla. No caso, uma dupla em. Vai dizer agora aqui a indicação da posição da hidroxila, que é no carbono 2, e vai encerrar com o ol, para indicar que essa hidroxila está indicando a função álcool. Está indicando a função álcool, e aí é a nomenclatura que eu vou cobrar de vocês também em prova. A nomenclatura usual, ela é diferente do que essa regrinha toda aqui que nós trabalhamos. Vocês iniciam com apenas a expressão álcool e termina com ico. Por exemplo, lembra que eu falei que aqui era o metanol? Aqui, se eu colocasse ao pé da letra, met, que é um carbono, an, que é ligação simples, e ol, que é a representação da hidroxila ligada a um carbono saturado, então seria o metanol. Porém, como eu falei que a Mavi está produzindo perfumes da Boticário, né? Então ela vai lá no seu Zé comprar um álcool para fazer esse processo. Então esse álcool que ela vai comprar é justamente esse álcool aí de menor cadeia, que é o metanol. Só que se ela chegar dizendo que é metanol, ele vai ligar para o pai dela dizendo, olha, a Mavi veio comprar aqui um metanol e eu não tenho esse produto, deve ser algum entorpecente, ele não vai saber o que é. Mas se ela disser, me deu um álcool metílico, ele entrega tranquilamente e anota lá no caderninho, depois se ajeita, né? Aqui perto de casa a gente faz assim, vai lá no caderninho. Então, ó, álcool metílico, veja, ó, met, prefixo met é o quê? É apenas um carboninho, né? E esse ílico é para indicar essa representação aqui. Então, vou chamar de álcool metílico em vez de metanol. Álcool metílico. Esse álcool aqui seria qual? Seria o prop, lembra que a gente colocou? Prop-2-ol, não foi? Propan-2-ol, perdão, tem um aqui. Propan-2-ol, vou colocar aqui, pronto. Mas, comercialmente, usualmente, nós o chamaremos de álcool isopropílico. Isso, professor, porque esse iso, o que eu tenho aqui, se eu traçar bem aqui um plano, ó, se eu cortar bem aqui no meio, ó, essa imagem é igual a essa. Então, tem simetria. Então, se tem simetria, essa imagem é igual, eu chamo de iso. Lembra? Isopropil, isobutil. Isopropil, porque são 4, aliás, são 3 carbonos, perdão, 4 é but. São 3 carbonos. E eu vou tirar o O, vou colocar o ílico. Então, é o álcool propílico. Inclusive, vocês usam esse álcool propílico para limpar aí os celulares. Cadê o Anderson? Para limpar aí o celular, aí, o iPhone 12,5 que ele tem, né? Então, usa o álcool isopropílico para deixar aí a tela bem limpinha, né? Ou até mesmo nos computadores é utilizado esse álcool aí especificamente. Ou o propan-2-ol, se você quiser chegar dessa maneira. Esse álcool aqui, ó, esse álcool aqui é o chamado álcool benzílico, né? Então, porque tem a representação de um benzeno. Lembra que eu mostrei para vocês dos grupos fenil, né? Da ramificação fenil e da ramificação benzil. Quem lembra? Quem lembra disso daqui? Na aula passada eu falei novamente isso para vocês. Nós temos aqui esse de cima é o fenil, esse de baixo é o benzil. E como eu faço a representação deles? Pelo fator indicação de ramificação no usual, eu vou chamar esse álcool, porque eu tenho hidroxila ligada a um carbono saturado, eu vou chamar de álcool benzílico. Se fosse no normal, se fosse normalmente, né, ó, seria o benzenol, né? Seria o benzenol, porque nós temos o benzeno, né? Benzenol. Aí seria assim, né? O benzeno ligado à hidroxila, mas, como eu estou falando na relação usual, seria álcool, porque eu identifiquei o grupo álcool aqui, o benzeno, que é a representação desse grupo, que é uma ramificação. Não é isso? Ó, uma ramificação.
Ok? Quanto às propriedades do álcool, nós temos algumas características. Por exemplo, o álcool, ele é considerado um composto com uma certa acidez. Outra coisa importante, o álcool, ele tem um ponto de fusão e ebulição maior que os hidrocarbonetos, vocês estão vendo aqui. Porém, veja só, esse elemento aqui, ó, CH3CH2, que é o nosso álcool etílico, né? Até colocado de maneira usual, álcool etílico. Vou botar aqui, ó, álcool etílico. Esse álcool etílico, ele é, por exemplo, infinitamente solúvel em água. Vai se misturar normalmente. Né? Então, ele é muito solúvel. Por quê? Porque ele tem duas características que o álcool possui. A primeira, ele tem como interagir com a água por isso aqui, ó, a parte chamada polar. Vocês viram isso comigo. E tem essa parte aqui, ó, que é apolar. Então, nessa parte apolar, ela interage com características apolares. Por exemplo, na gasolinazinha que a gente consome, por lei, ela tem que ter 27% de álcool. Então, ela vai interagir com o álcool e interage com a água, porque ela tem essas duas classificações. Então, aqui, ó, é infinitamente solúvel em água, infinitamente solúvel. Então, vai ter essa classificação, essa característica, não é? Então, em relação à acidez, ele representa um ácido de Brauts-Lowry, né? Ó, que eu acredito que o dos Anjos ainda vai falar isso para vocês. Mas esse ácido de base de Brauts-Lowry é justamente se eu tiver essa cadeia aqui, né? Ó, CH3, CH2, eu vou notar aqui, esse hidrogêniozinho aqui, ó, ele é muito fácil de romper, de ser doado. Eu vou doar esse hidrogênio, por exemplo, para a água. Né? Então, quando eu faço essa doação, eu vou produzir isso daqui, ó, H3O+, e vou ter isso aqui como ânion, né? Ó, CH3CH2 ligado a esse oxigênio que perdeu aí esse hidrogênio. Então, ele tem classificações ácidas. Em relação à força das acidezes, o álcool, por exemplo, é menos ácido que a água. A água também é ácida, para quem não sabe, tá? Só que a água, ela é anfótera. O que é isso, professor? Ela age tanto como ácido como base. Nós vamos ver isso daí mais à frente, tá ok? A importância desse álcool. Olha aí, Mavi. Olha aí, Mavi. Perfumaria, né? Ó. No caso, as bebidas, né? Isso, ó. Aí, no combustível, produtos de limpeza, aditivos em alimentos. Então, nós temos álcool em quase tudo, inclusive no nosso organismo, obviamente, que eu falei para vocês do exemplo do triglicerídeo, tá? Falei do triglicerídeo. Então, o álcool, ele tem caráter ácido. Ele tem caráter ácido. Então, pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas constantemente, eles costumam ter azia. E essa azia é em função do consumo exacerbado desse nosso amigo álcool, ok? Tudo bem? Questãozinha de prova, hein? Opa, estou dando já dicas aqui, né? Tô mostrando para vocês aí o caminho das pedras, tá? Estou mostrando o caminho das pedras. Então, fenol. Opa, vamos falar de fenol. Gente, fenol também é um grupo oxigenado. Também tem a presença da hidroxila, então muito cuidado para não confundir álcool com fenol. A diferença é que essa hidroxila, ela tá ligada a um aromático, é um AR, tá? Ó, que é um areno. Então, vou ter isso daqui, ó, como radical, né? Vou ter hidroxila ligada a um composto aromático. E para quem não lembra, o aromático principal é o benzeno, né? Ó, até representar aqui para vocês, que pode ser assim, a representação dele, ou assim, né? Com aquele círculozinho que vocês estão vendo aqui. Então, se eu tiver, gente, uma hidroxila ligada a essa cadeia, eu tenho o grupo fenol, tá? Hidroxila ligada a um aromático, eu tenho o grupo fenol. Então, não tem como errar, crianças, não tem como errar. Esses grupos aromáticos, o fenol especificamente, eles também seguem a questão de nomenclatura. Todos eles seguem. Todos eles vão seguir aquela mesma regra de nomenclatura. A diferença é que eles são aromáticos. E nessa reação com aromáticos, ó, veja que eles têm um caráter ácido, né? Ó, o caráter ácido porque temos essa hidroxilazinha que se libera. Do jeito que o álcool acontece.
Só que ele é mais ácido que o álcool, obviamente. Se perguntar para você, seu pai te fizer um teste com você hoje, perguntar assim para você, olha, quem é mais ácido? O álcool ou o fenol? Aí você vai dizer, sem medo de ser feliz, é o fenol, pai. Por quê? Porque o fenol é um aromático. Os elétrons π se movimentam, formando o ciclo, estabilizando esse anel aromático e fazendo com que esse hidrogênio da hidroxila seja liberado facilmente, né? Seja doado facilmente. E é por isso que ele é mais ácido que o álcool. Então, veja, vamos para a nomenclatura. Não perder muito tempo, não. Vamos para a nomenclatura. O fenol mais simples é hidroxibenzeno. Então, falou de hidrox e falou do benzeno, você arremete a quem? Ao fenol. Então, uma músicazinha que fala assim, o hidrox é do fenol. Bora! O álcool termina com ol. Não confunda com enol. Viu? Não confunda com enol. 2-metilpropanol. Então, é assim que a gente aprende a química orgânica. É desenvolvendo essa técnica. Eu vou cantar essa musiquinha para vocês, não se preocupe, não. Essa musicazinha é interessante para que vocês consigam lembrar dos grupos funcionais. Então, falou de hidrox, liga ao benzeno, hidroxibenzeno. Gostou, Mavi? A voz não é muito boa, mas a letra é boa, tá? Então, veja. Hidroxibenzeno. Se perguntar para vocês, hidroxibenzeno é o fenol. Se você chegar no comércio, lá no seu Zé de novo, ele seu Zé tá rico. Você chegar lá no seu Zé, me dê hidroxibenzeno, ele pode sair daqui. Nós não vendemos entorpecentes. Ah, tudo bem, seu Zé, me desculpa, me dê fenol, se eu tenho? Ah, fenol eu tenho. Então, fenol é como ele é conhecido, é aceitável pela EUPAC que eu defini, uma hidroxila ligada a um aromático de fenol. Mas, na verdade, ao pé da letra, é o hidroxibenzeno. É o hidroxila ligada ao benzeno, que é a definição de fenol, tá? Então, veja só. Nós temos aqui, muitos outros fenóis podem ser nomeados usando a palavra fenol. Então, eu posso pegar o nome aqui, veja que eu tenho uma nova substituição. Adicionei alguém aqui, adicionei um CH3, tá vendo? Pronto, vou aproveitar bem aqui. Adicionei um CH3. Como essa hidroxila já estava aqui, né? Porque é o fenol, então aqui vai ser o carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6. Toda vez, crianças, que nós tivermos uma substituição nesse tipo de cadeia, onde vocês estão vendo esse ciclo no meio, ou essas alternadas que eu coloquei bem aqui, vocês podem usar representações chamadas posição orto, meta ou para. Então, veja, eu tenho esse Gzinho bem aqui que significa essa hidroxila, e tenho essas posições, essas posições, que é o carbono 1, 2, carbono 1, 3 e carbono 1, 4. E vai ficar aqui orto, vai ficar aqui meta e vai ficar aqui para. Orto, meta e para. Então, se você tiver uma posição do carbono 1 e carbono 2, é orto. Se você tem a posição do carbono 1 e carbono 3, é meta. E se você tem a posição do carbono 1 e carbono 4, é para. Por isso que vocês estão vendo um Ozinho aqui, tá vendo, Um Ozinho, um Mzinho, né? Vocês estão vendo isso daí? Então, veja, isso daqui nós chamamos de substituição de aromáticos. Então, o aromático, quando ele é dissubstituído, o ideal é que a gente indique essas posições, orto, meta e para. Sem precisar dizer 1,2 dimetil ou hidróxido, enfim. Você vai colocar orto para indicar essas posições. Então, você vê que quando adicionamos aqui esse metil, esse grupo metil no carbono 2, aqui na nomenclatura diz, né? 2-metilfenol. Porque a hidroxila ligada ao benzeno é o quê? É um fenol, posso dizer assim. Ou, se eu estiver atento a essa relação atualizada da IUPAC, eu vou colocar ortometilfenol, que está na posição 1, 2, tá vendo? A hidroxila, ela tá do ladinho aqui, bem do ladinho com o CH3. Então, na posição 1, na posição 2. Então, o ortometilfenol. Esse cressol, vocês não precisam saber não, tá? Esse daqui é o nome que a questão pode até te fornecer e vai te dar estrutura, aí você vai fazer a relevância. Mas o ideal é que você conheça só essa questão do orto, meta e para, que eu acabei de falar para vocês. Veja nesse outro exemplo, gente, cuidado com as pegadinhas que possam acontecer na vida de vocês, na vida acadêmica de vocês. Esse grupo aqui, C2H5, nada mais, nada menos é do que esse grupo aqui, C2, CH2, CH3, que é o metil. Aliás, perdão, é o etil, ET2, Então,
Então, o que foi que eu fiz aqui? O que é que ele fez aqui? Ele só contou as quantidades. 2 carbonos, 5 hidrogênios e colocou a relação aqui. E aí você vê que agora a hidroxila está bem aqui embaixo, ó. Mas a hidroxila é quem manda. Veja que ainda é o carbono 1, tá vendo, ó? Então tá na posição 1, 3. Tá na posição 1, 3, o que é que ele diz? Ele vai colocar aqui meta-etilfenol. Ou, se você quiser, 3-etilfenol, porque o 3 é onde eu tenho o grupo etil. Tá? Então, 3-etilfenol ou meta-etilfenol. E vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Tem o grupo iso, aqui é o isopropil, e tem o grupo metil. Seguindo a ordem alfabética, o iso vem na frente do metil, né? Então, por isso que eu coloquei o iso iniciando. A posição dele, a hidroxila é quem manda, que é o fenol, a hidroxila manda. Aí fica 2 isopropil, 5 metil, porque eu estou lá no carbono 5, eu tenho metil, e completo com o fenol para poder relacionar. Caso você não goste muito de fazer isso, você pode utilizar o hidrox, né? Ó, o hidrox é do fenol. Pronto, lembra disso. O hidrox é do fenol. Se você lembrou dessa parte da minha música, você não vai perder uma questão relacionada a fenol na sua identificação. Então, veja que eu tenho 2 hidroxilas. Então, ó, ele coloca benzeno 1,2 diol. Note que, ei, esse diol aqui não é álcool. Cuidado, hein? Não é álcool. Isso aqui não é álcool. Esse ol não é de álcool. Então, tome muito cuidado, porque o sufixo ol você não encontra apenas no álcool. Você encontra também no benzeno. Você encontra também no enol, que eu acabei de mostrar no início da aula. Então, muito cuidado, crianças, para não se perderem. Esse benzeno, ó, gente, raciocina comigo, crianças. Ele falou benzeno, né? Então, é um aromático, é um hexágono que tem um círculo ou 3 ligações duplas alternadas. 3 ligações duplas alternadas está indicando a presença do grupo fenol. Não é álcool, e sim do grupo fenol, ok? Meu tempo está se acabando. Eu ia falar aqui da propriedade do fenol, vou falar, tá? O fenol é ácido, como nós vimos. Como é que eu sei que ele é ácido? Porque aqui, ó, existe uma estabilidade, ó. Então, veja que ele é ácido. Esse hidrogêniozinho aqui, ó, é liberado para esse rapaz, a água. Então, a água, como ela recebe, ela passa a ser a base. É isso daqui, ó, Browsted-Lowry. Browsted-Lowry. Pode pesquisar. Pesquise sobre, tá? O dos Anjos vai falar disso daqui também, ok? O dos Anjos vai falar. E eu falei isso daí também no ano passado. Só que o dos Anjos vai reforçar isso daí para vocês. Então, veja, o fenol, ele doou o seu hidrogênio, que é o H+, também chamado de próton, tá? Vocês ouviram essa palavrinha próton? Eu tô falando do carbono, aliás, do hidrogênio. E produz o que nós chamamos aqui de base conjugada. O ácido produz a sua base conjugada. E a base produz o seu ácido conjugado. Isso chama-se ácidos e bases modernos. Podem pesquisar. Ácidos e bases modernos. Então, quanto ao fenol, como é que eu consigo definir se um composto aromático é um fenol? Primeiro, o fenol... Perdão. Um fenol, por ser ácido, ele pode fazer uma neutralização. Como? Lembra lá no nono ano, ácido mais base, quando reagem, produz um sal e libera água. Isso chama-se neutralização. Nota que é o que está acontecendo aqui, é uma neutralização. Nós já sabemos. Se eu perguntar na prova, o fenol é ácido, vocês, ó, pim, com certeza, é ácido. Porque esse hidrogênio dele é livre. Então, ele é ácido. Então, se eu pegar um ácido, que é o fenol, e reagir com a base, que é o hidróxido de sódio, ele vai produzir esse sal aqui, ó. Fenolato de sódio. Lindo, lindo, lindo esse nome. Pensou? O que vai apresentar meu amigo, papai, mamãe? Meu amigo fenolato de sódio. Ô, nome lindo, né? Então, já dá para batizar alguém com esse nome. E vai haver aí a formação de água no final, chamando aí a neutralização. Outra maneira para identificar sim ou não a presença de um fenol é você reagir o fenol com bicarbonato. Você pega lá aquele bicarbonato que você compra no supermercado, você compra na farmácia, tenta reagir com fenol, não vai acontecer nada.
ele não reage com bicarbonato. Onde é que ele é aplicado? Onde é que se aplica esse fenol, professor? Ele, ó, antissépticos, né? São os bactericidas, coagulações, né, de proteínas, bactérias, enfim, explosivos, corantes, resinas, ou seja, muito mais na parte industrial, né? O fenol, ele não é muito trabalhado no nosso cotidiano. Crianças, eu ia falar de éter, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Então, olhem na sala de aula, vai estar a nossa aula gravada, ok? Vai estar a nossa aulazinha gravada, e eu vou fazer a indicação das atividades e vocês vão responder para mim, tá? E aí, na próxima aula, a gente conclui essa parte de funções oxigenadas. Tudo bem? Falei demais, mas falei o suficiente para que vocês possam desenvolver na hora da prova. Qual é a música, Eduardo? Qual é a música? Quem é o cantor? Não é? Então, gente, um abraço. A gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Olhe na sala de aula hoje, que vai estar lá a página da atividade. Ok? Um abraço para todos e até a próxima aula.